Olá pessoal, tudo bem? Como você tá? Deixa eu te perguntar, você já viveu alguma situação onde você se viu no meio de uma tempestade, onde as ondas batiam no barco que você estava ali, você teve medo, se desesperou? Muitos de nós já passamos por isso e muitos estão vivendo isto neste momento. Mas até os discípulos de Jesus passaram por isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou Cleverton Vieira, seja bem-vindo ao Pequenos Goles de Água Viva. E o trecho bíblico que nós vamos ver hoje está lá em Marcos 4, do 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Até aí nós vamos ler. A gente vê esse trecho e muitos de nós nos perguntamos: Pô, por que Jesus estava dormindo no meio da tempestade? Aí alguns pontos que podemos pensar. Jesus talvez estava mostrando o seu lado humano. Ele vinha de uma série de pregações aqui, de uma série de palavras, de sermões que ele fez aqui. Ele poderia estar mostrando o lado humano dele e estar cansado, dormindo. Ou também ele poderia estar mostrando o lado divinidade dele. Por quê? No meio de uma tempestade, ele estava ali tranquilão, porque ele sabia que nada de pior iria acontecer. Enfim, a Bíblia diz que Jesus é o princípio e o fim. Ele é o alfa, o ômega. Ele pode ser todas as coisas. Amém? Pode ser uma coisa ou outra e pode ser até as duas. Ele estava mostrando o lado humano e o lado divinidade dele. Mas eu quero me atentar hoje, nessa passagem aqui, ao papel dos discípulos. Os discípulos ali já estavam caminhando com Jesus nesse acontecimento aqui. Eles já tinham visto Jesus fazer alguns milagres, mas eles estavam ali no barco com Jesus, se viram no meio da tempestade e aí se desesperaram. E aí, ao invés de talvez exercer a fé, saber do poder que estava com eles ali no barco, eles resolveram questionar Jesus, perguntando: Mestre, não te importas que morramos? Traz para a nossa vida agora, traz para a sua vida. Quantas vezes nós estamos vivendo uma situação, até essa que a gente está vivendo hoje, por exemplo, do coronavírus aí, confinamento, e muitas vezes nós questionamos a Deus, questionamos Jesus, falamos: Senhor, por quê? Onde você está? Você não se importa? Quantos de nós não fazemos isso, ao invés de exercer a nossa fé antes? Até minha filha outro dia estava perguntando aqui: pai, por que está acontecendo tudo isso? E aí eu peguei aqui a Bíblia, fui falar para ela algumas coisas aqui que a Bíblia relata para nós. Mas quantas vezes nós questionamos a Deus antes até de exercer a nossa fé? E aí outro ponto, Jesus se levantou. Eles esqueceram, talvez os discípulos esqueceram quem estava ali no barco com eles, era Jesus. E aí Jesus levantou-se e falou para o mar: aquiete-se, acalme-se. Em duas palavras, tudo se fez completa bonança. Eu quero trazer alguns pontos aqui para refletir com você. Primeiro, exerça sua fé. Não se desespere. Antes, muitas vezes, de exercer a nossa fé, de crer em Deus, de crer no poder de Jesus, nós questionamos: Senhor, por quê? Por que tudo está acontecendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Exerça
sua fé. Você vê que Jesus fala para eles aqui, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Ainda não tem fé? Onde está a sua fé? Segundo ponto, meu querido, você está com Jesus no barco. Ele é poderoso. Você viu aqui com 2 palavras, tudo se fez completa bonança. Esse é o segundo ponto que eu quero que você pense. Se você tem Jesus no barco, em 2 palavras, tudo pode mudar. Toda a situação pode mudar. Tudo pode se fazer novo. Creia nisso. Se você está com Jesus no barco, você está na melhor companhia, cara. Em 2 palavras, tudo pode mudar. Creia nisso. Creia no poder daquele que está no barco com você. E aí, um terceiro ponto que eu quero colocar. Meu amigo, aí você tem que estar com Jesus no barco. Imagina ali naquela situação, se Jesus não estivesse no barco com eles. Eles iam estar ali, Deus dará, ali no meio do mar. Então o terceiro ponto é isso. Tenha Jesus no barco com você. Não sai na mar adentro aí sozinho, não. É isso. Essa é a mensagem de hoje. Primeiro, pense nisso. Tenha Jesus no seu barco. Se você tem Jesus no seu barco, vai tranquilo, exerça a sua fé, creia naquele que está no barco com você, porque em 2 palavras, tudo ele pode mudar. Então, independente da situação que você está passando, esse desespero, talvez aí por conta desse vírus que está por aí, se Jesus está no barco com você, em 2 palavras, tudo ele pode mudar. Apenas creia e saiba quem está no barco com você. Amém? Eu espero que essa palavra aí possa trazer coisas novas ao seu coração, possa te tranquilizar, que você possa saber que o Todo-Poderoso está contigo no barco, mas tenha Ele no barco. Amém? Se você não viu ainda meus outros vídeos, acessa lá meu canal no YouTube, estou lá como Cleverton Lima Vieira, procure assim também nas redes sociais, tem uma série de palavras lá, de mensagens que podem edificar a sua vida. Assista, compartilhe, leve às pessoas o bem que isso pode fazer a elas também. Tá bom? Te espero na próxima. Essa semana, semana de Páscoa, a gente vai ter umas palavras especiais aí no final da semana. Deus abençoe, Deus proteja você, Deus guie sua semana e guarde o teu coração. Não esqueça, Jesus no barco com você. Grande abraço, fica na paz.